graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 34 e a meditar na palavra do Senhor a respeito de algumas motivações que já tivemos no coração com os cânticos que cantamos. Uma das coisas impressionantes do culto a Deus é que Deus tem um propósito de abençoar aqueles que abrem a sua palavra e ouvem a sua voz, e Ele faz isso por intermédio de várias mãos, várias vozes. Preparos da liturgia durante a semana, preparo do sermão, e na hora do culto é Deus quem está dirigindo, porque estamos sim já impulsionados, motivados à gratidão quando nós lembramos dos cânticos que cantamos, das leituras que lemos, e não foi combinado, viu, meus irmãos? Então vamos ler apenas os 3 primeiros versículos do Salmo 34, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe na meditação da mesma, que seja agradável a Ele. Queridos irmãos e irmãs, o cristão, por natureza, é uma pessoa grata, é uma pessoa que tem gratidão no coração e que não presta ação de graças ao Senhor apenas no mês de novembro. A gratidão faz parte da nossa vida. Por causa da gratidão, a gente vive bem, vive satisfeito. E é porque vivemos satisfeitos que somos gratos. O Senhor Jesus nos disse: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, estarão satisfeitos. E quem vive uma vida de satisfação é grato a Deus. Esse salmo é um salmo de ação de graças. Ele deveria nos levar a essa gratidão. Mas há 2 tipos de ação de graças na vida. Uma é aquela que prestamos pelas bênçãos chamadas ordinárias. Estar vivo, ter saúde, ter os filhos diante de nós, ter paz. São as bênçãos do dia a dia. Estar no culto. São bênçãos que, se cochilarmos, a gente até esquece que é bênção. Orar. Eu tinha um professor querido, já recolhido, que ele dizia que o cristão não poderia se acostumar com o que é sagrado. Orar, ouvir a palavra, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. E às vezes nós vivemos a vida cristã de um jeito tão bom que a gente coloca tudo isso no campo do ordinário, do comum. Mas há esse tipo de gratidão. Mas há bênçãos pelas quais somos gratos, que são as chamadas bênçãos extraordinárias. Aquelas que a gente sabe assim, que Deus abriu os céus e enviou especialmente algo que marcou a sua vida profundamente. E você não tem dúvida disso. Não sei qual foi o seu caso. Eu tenho algumas
dessas bênçãos extraordinárias. Não vou contá-las aqui porque não é o objetivo, mas eu imagino que muitos de nós aqui nesse templo poderíamos enumerar algumas daquelas onde, por exemplo, fomos livrados da morte. Onde, por exemplo, pessoas que amamos, talvez um filho, um bebê, foi salvo da morte, talvez de um engasgamento, ou quando você passou por um acidente automobilístico, levantou do carro, olhou para o carro, olhou para o poste, olhou para a pista e olhou para o coração e falou: obrigado, Senhor. O Senhor me salvou da morte. É o que acontece aqui no texto. O texto do Salmo 34 é um texto em que o salmista celebra a Deus uma ação de graças por uma bênção extraordinária, por uma bênção de livramento da morte. Davi estava fugindo de Saul. O texto nos conta no seu título aquilo que está relatado em 1 Samuel, capítulo 21, de 13 a 15, e ele encontra um rei muito cruel, o rei Aquis, que estava no encalço de Davi. E os soldados de Aquis pegam Davi no meio do deserto e levam até ele. Aquis não reconhece Davi porque Davi estava desfigurado. Havia tido uma espécie de síncope, ou talvez nós chamaríamos hoje um ataque epilético ou algo do gênero. Desfigurado, babando, e os reis levando lá aquela pessoa, os homens do rei levando, e o Aquis, aqui a palavra Abimeleque é talvez um título, assim como você tinha os títulos do faraó no Egito, todos eram faraó. Assim como você tinha os títulos dos Césares em Roma, todos eram Césares. Você tinha o título no hebraico do Abimeleque, ou seja, meu pai é rei. Então cada rei, em algum momento, é também chamado de Abimeleque. E o texto fala de Aquis. E quando eles chegam diante do rei, o rei olha para a captura, olha para os soldados e fala: vocês estão de brincadeira comigo? Eu, na procura daquele que está trazendo transtorno para o rei Saul, vocês me trazem um louco. Já não me falta loucos no meu império? Sumam com esse homem daqui. Ao tirarem Davi da presença de Aquis, onde seria provavelmente degolado, morto e levado seus restos mortais até Saul, ao sair daquela cena, Davi olha para Deus e o agradece, entendendo que aquele ataque ou aquela situação houvera sido um livramento de Deus da sua vida. Portanto, ao compor esse salmo, ele está compondo o salmo por causa de uma bênção extraordinária. Eu não vou expor o salmo todo, mas ele tem o seu centro aqui nos versículos 6 e 7, quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E tem um convite: provai e vede que o Senhor é bom, que é feliz o homem que se refugia em Deus. Provem vocês também. Eu provei. Eu clamei e Deus me livrou. Vocês querem temer ao Senhor para que vocês vejam a felicidade, para que vocês amem a vida? Como diz o versículo 12, que o apóstolo Pedro depois vai repetir com uma frase lindíssima, ele diz assim: quem ama a vida e quer ver dias felizes? Quem quer viver bem? O salmista diz: eu vou te ensinar o caminho do temor do Senhor. Refreie sua língua do mal, faça o bem, porque os que temem ao Senhor, os justos, justificados por Deus,
serão felizes, porque Deus o guarda, Deus cuida deles. E o texto que nós lemos, a introdução desse hino, na verdade um hino introdutório, ele nos apresenta algumas características que eu gostaria de trazer ao nosso coração, estando hoje pela manhã, queridos irmãos e irmãs, diante de um motivo de bênção extraordinária para cada um de nós. Nós estamos diante da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é talvez o momento mais extraordinário que devemos lembrar que aconteceu na nossa vida. Porque se fomos salvos da morte num acidente aéreo ou automobilístico, se fomos salvos da angústia de perder um ente querido por bênção de Deus, na ceia do Senhor nós lembramos que fomos salvos da morte eterna. E ao celebrarmos a ceia em memória de Cristo Jesus, não é simplesmente celebrar a ceia lembrando de Cristo, mas conhecendo a Cristo, conhecendo o que Ele fez por nós. E quando de fato conhecemos o significado dessa mesa, nós não temos dúvida de que fomos alcançados por uma bênção extraordinária, a maior de todas, pelas quais deveríamos olhar para esse hino introdutório do Salmo 34 e ter o coração hoje transformado num coração grato diante de Deus. Antes de lermos novamente e expor esse pequeno trecho, eu queria te perguntar: você é grato a Deus? A sua vida tem sido uma vida de gratidão? O primeiro aspecto da gratidão do salmista é que ela é transformada em ação, de bendizer o nome do Senhor, de louvar ao Senhor e de gloriar-se no Senhor. Ou seja, uma gratidão que se expressa no culto, uma gratidão que se expressa na devoção. Eu sou grato a Deus. Uma vez por ano eu faço uma ação em favor dos pobres. E assim eu mostro a minha gratidão a Deus. É muito mais que isso. O texto nos ensina que a primeira decisão de Davi é bendizer o nome do Senhor. É bendizer o Senhor. Não naquele momento, por causa daquela bênção, mas em todo o tempo. Há duas consequências, queridos irmãos e irmãs, de louvarmos ao Senhor em todo o tempo. Primeiro, é que uma vez que reconhecemos a bênção, durante o restante da vida, nós vamos ser gratos. Durante os próximos dias da minha vida, como o salmista diz, enquanto houver fôlego de vida no meu peito, eu vou bendizer ao Senhor. É um para todos. Um dia de bênção para uma vida inteira de gratidão. Esse é o primeiro aspecto que eu e você devemos hoje colocar o coração diante de Deus ao participarmos da ceia e fazer mais uma vez essa decisão. Senhor, o Senhor me deu a vida eterna. O Senhor entregou o seu Filho para perdão dos meus pecados, como nós lemos no início da liturgia. Agora, Senhor, eu quero te dar o restante da minha vida, bendizendo o seu nome, louvando ao Senhor, gloriando a minha alma no Senhor. Eu não quero mais sair do culto, Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma vida de ação de graças. Essa é a primeira consequência de bendizer o Senhor em todo o tempo. Mas a segunda é a consequência de que, seja qual for a circunstância, eu vou bendizer ao Senhor. Não importa o que aconteça. A alma pode estar aflita. Aquele livramento de 3 filhos naquele acidente
pode ter significado o recolhimento do pai ou da mãe. Mas isso não impede de que aquele que reconhece que a sua vida está nas mãos de Deus e que Deus nos dá bênçãos extraordinárias, nós também podemos, nessa circunstância, diante da perda, como o autor do hino 108 do nosso inário, depois do naufrágio do Ville de Hèvre, quando perde a sua família, e ao compor o hino ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, eu sou feliz com Jesus. Bem dizer o Senhor em todo o tempo é bem dizer o Senhor pelos próximos dias de vida que você tem. Mas é também bem dizer um Senhor em todas as circunstâncias. Mas há um outro elemento aqui, queridos irmãos e irmãs, que não pode deixar escapar da nossa análise, é que o salmista não está dizendo bendirei ao Senhor apenas com a língua, bendirei ao Senhor com os atos litúrgicos, bendirei ao Senhor apenas no domingo às 9 da manhã, bendirei ao Senhor apenas dentro dos ritos constitucionais, litúrgicos, eclesiásticos. Não, bendizei ao Senhor, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. O louvor tem a ver com o centro dos afetos. A palavra aqui do hebraico pode significar tanto a vida propriamente dita, a vida completa, quanto o lugar onde os afetos habitam. A fonte de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu produzo em termos de afetos, de emoções, ali, naquele lugar mais profundo da minha alma, eu vou engrandecer o nome do Senhor. Ao olhar para esse texto, eu lembrei da época de seminarista, quando acompanhei um pastor já jubilado do presbitério do Itapemirim, quando fomos a uma visita certamente das mais difíceis, quando fomos até a casa daquela mãe cujo filho havia viajado para Vitória. Isso era em Cachoeiro de Itapemirim, não sei quem conhece, muitos aqui devem conhecer. Fomos à casa daquela mãe cujo filho, segundo ano de medicina, havia, no fim de semana, em Vitória, ido para um banho de mar e não voltado mais com vida. E eu ali, seminarista, acompanhando reverendo Jader Gomes Coelho, saudosa memória. E foi muito precioso ver um pastor cuidando daquela ovelha. Mas foi inesquecível, impressionante, perfurante na minha alma, ouvir o testemunho daquela irmã, dizendo para o pastor: o Senhor sabe, pastor, o Senhor sabe, o Senhor cuida de nós. A alma sabe quem é o Senhor, e ela no fundo é grata a Deus, independente das circunstâncias. Há um outro elemento, queridos, que eu vou aqui citar dois outros que são importantes para nós também, não apenas nesse primeiro sentido devocional, no sentido de analisarmos o nosso coração e realmente perguntarmos para nós se temos sido gratos ao Senhor, se temos louvado ao Senhor, se somos pessoas que bendizem ao Senhor em todo o tempo, em toda circunstância. Na nossa alma, ela sabe que Deus é bom e por isso louva, mas há duas outras consequências nesse hino introdutório de Davi. A primeira é que a gratidão desse jeito na minha vida levanta aquele que está sofrendo e que ainda não é grato. Ele diz no meio do versículo 2,
Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Os humildes, aqui no texto, são aqueles que estão desvalidos, ou aqueles que estão afligidos por uma situação talvez até parecida com a que Davi havia passado. Os humildes são aqueles que estão desanimados, que estão longe de uma vida de gratidão. Então, pelo meu prazer, pelo meu louvor, pela minha gratidão genuína diante de Deus, o humilde, o que sofre, vai se levantar e vai se alegrar. Veja que a alegria é contagiante. Você já ficou perto de quem tem o riso solto? Já? Já viu como é que é? Você começa sério, a pessoa continua rindo. E aí daqui a pouco você não aguenta, né? Você vai também, ou pelo menos você ri da pessoa, não necessariamente do que ela está rindo. Mas essa é uma boa figura para a gente poder pensar que estar perto de pessoas que temem ao Senhor e que por isso vivem uma vida inteira de gratidão. Você conhece aquele irmão, você conhece aquela irmã, que serviu a vida toda ao Senhor. Você sabe as lutas que ela passou, mas você conhece o coração daquela pessoa. Você sabe que em todo tempo, você conhece a história dela. Nós estamos aqui numa igreja de quase 90 anos, a gente conviveu aqui, muitos de nós, com pessoas por mais de 30, 40 anos. Você sabe que a pessoa sofreu, mas você sabe que em todo tempo ela estava feliz e alegre, louvando ao Senhor, e muitas vezes a sua tristeza foi transformada em alegria por causa da alegria dela. É isso que o texto está dizendo. Davi está dizendo, eu vou bem dizer ao Senhor, porque quem está triste vai se alegrar comigo, porque Deus é bom. Depois ele vai fundamentar isso no restante do Salmo, ele vai fazer convites, ele vai dizer que ele clamou, então Deus livrou de todas as tribulações, ele vai ensinar as pessoas a temer ao Senhor, a ser gratos a Deus. Queridos, a gratidão em nosso coração levanta quem está triste. Você pode chegar no seu serviço, segunda-feira, ganhando o mesmo salário que ganha o seu colega, com as mesmas lutas que a sua empresa está enfrentando, mas você pode chegar cantando, vem louvar, e aí o seu amigo, seu companheiro de cadeira ali vai falar, que isso? Cantando por quê? Tem gente que não gosta de receber nem bom dia, não é verdade? Você passa, fala bom dia, só se for para você. Para mim, não. Ou então você fala bom dia, ele, por quê? Queridos, nós temos esse privilégio de uma alegria indizível e cheia de glória, habitando o nosso coração, que faz de nós pessoas felizes. O salmista fala, feliz o homem que nele se refugia. Eu e você somos felizes, não por uma defesa psicológica, por uma postura de coaching. Não, é por causa do sangue de Jesus, que foi derramado e nos deu a maior bênção, a bênção mais extraordinária. Os meus pecados foram perdoados. Então eu preciso ser grato. Alguém vai perceber e vai se alegrar. Por último, esse hino introdutório, ele não deixa você apenas sabendo que algumas pessoas que estão sofrendo vão se alegrar com você, mas ele te motiva a ir atrás delas e chamá-las para engrandecer o nome do Senhor com você. Primeiro você mostra, o salmista faz isso, eu clamei, eu busquei, só que depois ele diz no versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Vinde, versículo 11, escutem-me, eu vou ensinar para vocês o caminho de você também ser grato. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 3, queridos irmãos e irmãs. Engrandecei ao Senhor comigo.
E todos, a uma, lhe exaltemos o nome. É isso que a gente faz aqui nos cultos, às 9 horas, às 18 horas, nas reuniões de orações, nas nossas celebrações, nos nossos grandes eventos, nos congressos. A gente está chamando o povo para dizer: venham engrandecer o Senhor comigo. E aqui tem um elemento precioso, quando a palavra hebraica aqui, traduzida no português por a uma, exaltar o nome do Senhor, ela é repetida várias vezes no Velho Testamento, falando do ajuntamento do povo escolhido de Deus. Como, por exemplo, no Salmo 133. Os irmãos vivendo em união, como é bom e agradável viveres em união, é a mesma palavra aqui para o a uma, lhe exaltemos o nome. Portanto, queridos e queridas, somos convocados a uma missão de levar a gratidão que está na nossa alma para o mundo. Sair convidando. Há uma, eu já estou terminando, há uma discussão no texto entre os comentaristas, se Davi está falando para aquela turma dele que andava com ele no deserto, aquele pessoal que seguia ele, e ele estava ensinando, portanto, para aqueles que já eram do povo de Deus, essa gratidão, ou se esse texto está pensado em termos das celebrações públicas, para chamar outras pessoas à fé. As evidências internas do texto são mais para o primeiro argumento. Portanto, também, além de sair portas afora, nós deveríamos uns aos outros motivar, repartir a bênção e dizer: venham, engrandeçam o Senhor comigo. Vamos todos juntos exaltar o nome do Senhor. Quem é o irmão que você tem sentido falta dele no culto? Vai lá, conta para ele: ó, meu irmão, tomei uma decisão hoje no culto pela manhã. O restante da minha vida eu vou louvar o Senhor e bendizer o Senhor. Não importa as circunstâncias. E eu não vou fazer isso da boca para fora, eu vou fazer isso com a minha alma. Porque se eu fizer isso, tem um monte de gente que está destruído, que vai se alegrar. Ele vai conhecer a graça de Deus. Então vem comigo. 2 vai ser melhor que 1. Já é promessa bíblica já. Vamos criar um cordão de 3 dobras aqui, porque ele não vai se romper. E aí você já junta com o outro. E nós vamos todos, como uma comunidade, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que isso prepare o nosso coração para participarmos do sacramento da ceia com gratidão genuína em nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.